Uma operação que ganha se o papel subir, se o papel ficar de lado ou se o papel cair um pouco. É sobre essa operação que eu vou falar aqui no canal, mas não na teoria, eu vou falar na prática, porque eu montei ela em março e venho acompanhando desde então nos vídeos recorrentes aqui do canal. E na parte 2 eu vou te mostrar como fugir da volatilidade eleitoral, e isso também na prática, porque foi o que eu acabei fazendo nessa operação. Meu nome é Daniel Correa e eu invisto em ações e opções desde 2006. Eu não conheço ninguém que mostre na prática, com uma operação de longo prazo, como se faz venda coberta. Porque na teoria o cara vai lá, te mostra como faz e acabou. E na prática? Como que é a rolagem? O que acontece se o papel sobe, se o papel cai? Foi pensando nisso que eu montei em março desse ano, já está com mais de 6 meses, 2 operações com objetivos diferentes de venda coberta, para mostrar como que isso acontece no dia a dia. O que a gente faz quando ela entra no prejuízo, quando ela se aproxima do prejuízo, o que a gente faz quando o lucro está muito bom. Então, se você gosta desse tema, você tem que ficar aqui no canal, se inscrever para não perder as atualizações, que é um conteúdo gratuito e é tema de curso de venda coberta que você tem a chance de pegar aqui de forma gratuita. Na operação de hoje eu vou falar sobre venda coberta naquele modelo que a gente quer explorar uma taxa, a gente quer bater o CDI. E para isso a gente explora o valor extrínseco de forma que dê uma proteção para a nossa carteira em mercados de queda. Não tem como fazer isso de forma diferente sem ser vendendo dentro do dinheiro. E na operação que eu vou mostrar hoje para vocês, ela começou dia 16 de agosto. Se você tiver interesse em ver como ela se comportou antes desse período, tô deixando o card aqui para você para acompanhar a última operação que eu fiz e que eu postei aqui no canal. Então no dia 16/8, com o papel estando em 43,11, e eu vendi o strike 40,38 pelo prêmio de 3,39. O VE que eu peguei naquele momento foi de R$ 1,06. Eu destaco o VE porque é ele que vai te dar o lucro da operação, é ele que vai determinar a tua taxa e isso vai ficar evidente para você ao longo do vídeo. Já a taxa de 2,58%, a gente calcula dividindo o strike pelo break-even. Por que o strike? Porque ali é meu ganho máximo. Se eu me comprometo a vender o papel pelo preço de exercício, que é 40,78, se o papel tiver a 100, eu vou vender pelo preço de exercício. E o meu custo acabou sendo o break-even. Quando eu divido o strike vendido pelo meu break-even, eu tenho a taxa e eu jogo num período de 30 dias, eu tenho a taxa mensal, que é de 2,58%. Já a proteção máxima dessa operação é quanto o papel pode cair desde o momento que eu fiz a venda até o meu break-even, e ele pode cair 7,86%, porque tanto o valor intrínseco quanto o valor extrínseco estão me protegendo. A proteção máxima de 5,40% é a proteção que eu tenho do papel até a minha taxa máxima. Então o papel pode cair 5,40%, que ainda assim eu vou estar ganhando a taxa de 2,58% ao mês. O lucro em reais da operação é de R$ 848. E como eu calculo isso? Tem várias formas de eu calcular. Se eu pegar, por exemplo, o strike vendido 40,78 menos o meu break-even 39,72 e multiplicar por 800, eu vou chegar em R$ 848. Da mesma forma, se eu pegar o valor extrínseco 1,06 e multiplicar por 800, que é a quantidade de ações que eu vendi, eu vou chegar nos R$ 848. Então sempre foca no valor extrínseco, porque é esse cara que vai dar a taxa para você. E se ainda não ficou muito claro para você todas essas informações que eu te passei, agora vai ficar, porque eu vou te mostrar graficamente como tudo isso funciona. O gráfico da operação é esse daqui que eu tô te mostrando. A primeira coisa que você tem que ver é quando a linha para de ficar estável, quando ela começa a descer. Esse é o ponto onde termina o meu ganho máximo, que é justamente o strike vendido. Eu também tenho o break-even, que é quando a operação começa a entrar no prejuízo, que é também uma informação que eu já passei, 39,72. E eu tenho uma outra zona, que é a zona onde o lucro fica entre 0 e 848. Esse espaço compreendido entre o break-even e o strike que eu vendi é justamente quando o valor extrínseco te protege. Porque a partir da perda do strike, você não tem mais valor intrínseco, então você começa a queimar o valor extrínseco. A hora que ele termina no 1,06, ele chega no teu break-even e aí a operação começa a entrar em campo negativo. E outra coisa muito importante é você visualizar
quanto essa operação te protege. Então, desde aqui, da venda do papel nos 43 e quebradinho, até o strike vendido, eu tenho um ganho máximo, porque todo o valor intrínseco está me defendendo. Colocando todas as informações numa única cena, eu tenho aonde eu vendi, quanto essa venda me protege, eu tenho o ganho máximo, eu tenho a zona onde o lucro é positivo, mas é menor do que o ganho máximo, e eu tenho o meu break-even a partir de onde eu tenho uma perda. Depois, o papel pagou dividendos e eu unicamente ajustei a operação toda por dividendos para que a preços de hoje você não fique perdido na informação, porque mudou bastante. Então tudo que eu fiz foi tirar 93 centavos do preço da ação, do preço de exercício da opção e do break-even, ficando dessa forma. O meu strike passou para 39,85, o meu break-even para 38,79, mantidas as demais condições. E veja como é importante, quando você vai fazer uma operação de taxa, você não vender apenas a ATM, porque ela tem uma baixa proteção. Lembra que é o valor intrínseco que te protege? Claro que num momento de alta, você vai ganhar muito mais como operação ATM. Mas qual é a tua proteção na baixa? Então, quando a gente vende dentro do dinheiro, a gente tem uma importante proteção para... Nesses momentos que você está acompanhando no gráfico, onde o papel se perde completamente, tem uma defesa sem precisar mexer em absolutamente nada. Coincidentemente, onde o papel parou de cair era o meu break-even naquela época, porque tinha uma distribuição parcial de dividendos. Então eu não precisei fazer nada, o papel caiu pra caramba e eu me mantive numa zona onde eu não estava perdendo. Quando a gente opera ATM, essa zona é muito pequena, porque tudo que você tem de proteção é o valor extrínseco. O que aconteceu com a operação? No dia 15/9, com o papel muito próximo do meu strike vendido, ali muito próximo dos 39,85, eu resolvi zerar. Para quê? Para preservar todo o lucro que eu já tinha ganho. O lucro vem do decaimento do valor extrínseco. Eu recebi 1,06 de valor extrínseco e paguei 26 centavos de valor extrínseco. Porque o strike da operação sendo 39,85, com o papel estando naquele momento a 44,05, eu tinha 20 centavos de valor intrínseco. Se eu paguei 46, a diferença é valor extrínseco. Então eu ganhei 80 centavos de valor extrínseco. É daí que vem a minha remuneração, que eu já vou mostrar para vocês. No caixa eu tinha 6.536, porque eu gastei R$368 para recomprar essas opções. Falando agora do resultado total da operação, entre abertura e fechamento, como eu não quis me arriscar mais e deixar mais um dia essa operação levando para o último dia de vencimento, eu quis colocar todo esse dinheiro no bolso, porque senão eu poderia perder tudo que eu já tinha ganho ao longo do mês. Quando eu zerei, eu tinha R$32 mil em ações, eu tinha em caixa 6.536 e eu tinha dividendos a receber, que já estavam descontadas do preço da ação, R$190. O meu resultado foi de 1,69% ao mês. Isso significa que nessa operação eu ganhei 150% do CDI. Se o papel tivesse mais acima, eu teria ganho mais, porque eu teria menos valor extrínseco na recompra. Quanto mais próximo está o papel do strike da opção, mais valor extrínseco ele tem. Então, se o papel tivesse em 42, por exemplo, ao invés de eu ter pago 26 centavos, eu devia ter pago ali mais ou menos uns 8, 7 centavos nesse período que eu fiz a recompra da opção. Mas a gente não controla isso, então a gente tem que atuar de acordo com o que está no mercado. E não pode ter o desejo de ganhar sempre tudo. A gente tem que preservar o lucro que a gente já obteve. Então, com essa taxa de 1,69%, eu bati 140% do CDI no período de 6 meses desde quando eu comecei a operação. Comecei com 31.500, obtive 3.266 de lucro e uma taxa total de 9,20%. Muito importante é destacar que essa rentabilidade já é líquida de imposto de renda. No vencimento passado, vou de novo deixar o card aqui se vocês quiserem ver, eu tive que vender ações para recomprar as opções, porque o papel disparou e os prêmios das opções estavam altíssimos e eu não tinha caixa para zerar aquilo lá. Então eu vendi um pouquinho de ações. Quando eu vendi essas ações, eu auferi lucro. Quando eu auferi lucro, mesmo descontando o prejuízo que eu tinha tido com opções, porque quando a gente recompra uma opção mais cara do que a gente pagou, a gente teve lucro na operação,
contábil, mas a gente realizou um prejuízo, então aquele prejuízo vai se acumulando. Eu descontando aquilo, ainda tive imposto de renda para pagar, então essa rentabilidade é líquida. E agora amarrando então todo o conceito que eu expliquei aqui, quando a gente usa essa operação? Primeiro, quantidade de ações é irrelevante. Segundo, para eu ganhar a taxa do CDI, eu quero uma operação onde eu ganhe em vários cenários. Eu tenho uma grande proteção na queda, eu ganho o máximo quando não acontece nada com o papel e eu ganho o máximo se o papel sobe. Aliando esses três cenários, eu tenho uma vantagem competitiva. Vai de eu ter a sorte também, não pode descartar isso, do papel ficar acima da zona do meu break-even, ficar acima da zona de ganho máximo, que é do strike vendido, e do meu manejo, o que eu vou fazer quando a operação entra na zona de prejuízo, que eu estou deixando o card aqui também para você, que já aconteceu isso, e você consegue ver o que eu fiz quando o papel caiu. Só que agora eu encerrei a operação. E o que eu vou fazer com essa grana? Bom, foi pensando nisso que eu já gravei a parte 2. Vocês vão ver que eu tô com o meu cabelo mais comprido, porque eu cortei o cabelo depois disso, tô com uma roupa diferente, mas se atenha ao conteúdo que está lá, de o que foi que eu fiz com todos esses recursos na mão, vindo um processo eleitoral pela frente. Bom, série I finalizada. Consegui atingir o objetivo, que era bater o CDI e ainda com uma certa folga, só que os meus recursos estão lá comprados em Banco do Brasil, um ativo extremamente sensível a questões políticas, questões eleitorais, e a gente tem eleição aí para daqui 2, 3 semanas. O que eu faço? Eu tenho algumas alternativas. A primeira delas é eu zerar a operação. Então o que eu faço? Como eu tenho risco do cenário eleitoral, eu vendo o Banco do Brasil. Só que como eu comecei a operação lá no começo de março, eu tenho um preço médio de compra muito baixo. E a hora que eu realizar essa venda do Banco do Brasil, eu vou ter que pagar um imposto de renda sobre a diferença, obviamente, deduzidas as perdas que eu tive com opções. Não é um cenário que eu gostaria. Segundo cenário, seria eu fazer novamente uma venda coberta, só que bem dentro do dinheiro, para que eu protegesse bastante de uma eventual queda, ou seja, o meu colchão na queda seria maior. Mesmo assim, eu estaria exposto. Se o papel cai 10, 15%, o que é possível, tô ferrado. Eu deixo na mesa tudo o que eu ganhei ao longo desses 6 meses que eu tô fazendo a operação. O outro cenário que eu optei por fazer, e eu vou mostrar agora como é que eu faço, é montar uma operação onde, com opções, eu travo uma renda fixa. Então, o que eu vou fazer? Usando ainda os ativos do Banco do Brasil, eu vou montar uma operação onde eu vou comprar uma put e vou vender uma call do mesmo strike. Isso vai me dar uma renda garantida, uma renda fixa. Qualquer cenário, eu vou ter um valor fixo que é muito próximo do CDI. Qual que é a vantagem disso? Eu vou estar comprado no mesmo ativo, eu já vou ter passado o cenário eleitoral, pelo menos do primeiro turno, e ali eu vou conseguir decidir o que eu quero sem que eu tenha que desembolsar o valor do imposto de renda em cima do Banco do Brasil. Então a primeira coisa que eu faço é entrar no site opções.net.br, digitar lá Banco do Brasil aqui no ativo, escolher o vencimento que eu quero e colocar aonde estarão os strikes que eu estou buscando. Os strikes que eu estou buscando é entre menos 5% e 5% da variação do papel. Todos esses que têm essa marcação aqui no FM significa formador de mercado. O formador de mercado dá liquidez para negociação, e é isso que eu preciso para montar. Então beleza, os strikes onde tem formador de mercado na call e na put são esses aqui, ó, 40 e 18 e 40 e 68. Eu vou tentar montar no 40 e 18. Então agora, definindo esse strike 40 e 18, eu vou começar a simular como é que estaria essa operação na prática. Já coloquei previamente aqui, ó, BBAS V413, tá vendo que ela tem bastante liquidez, ó? Então, tem um espaço bom para fazer essa operação. Eu teria que comprar essa opção aqui a R$ 1,99. Então, o que eu vou fazer? Dentro do site opções.net.br, vou na aba simulador, já deixei previamente pronto. Quanto é que está Banco do Brasil? 40,05. Então, eu vou preencher aqui 40,05, 800... Banco do Brasil a 40,05. Eu vou comprar aqui 800 puts a 1,99, que é o preço da pedra aqui, tá vendo? Da venda, ó. Depois eu vou mexer na call, porque a call também tem liquidez. Então vamos lá, vamos fazer a operação. Eu vou colocar uma ordem de compra de 800. Vamos tentar 1,99, ver o que acontece, não custa nada. 800, ó lá, já tá 1,99 aqui.
ordem enviada, ó, posição atual, 800. Então eu consegui comprar essa opção por 800. Legal, agora eu vou na call, fazer a mesma coisa. E o que eu quero fazer aqui, ó, é o J413. E agora, nessa operação aqui, eu vou vender. Então eu vou vender 800 e eu vou tentar vender por um preço maior do que está aqui. Então eu vou tentar vender aqui no 2,35. Vamos ver se aparece alguém querendo comprar para dar uma maximizada na operação. Se não der, automaticamente, ó, 2,35, não deu, tá vendo? Automaticamente eu já vou cancelar essa ordem aqui, para eu não ficar brigando por centavos, e agora já vou meter a 2,34 para executar a operação, tá vendo? Ó o risco de você fazer isso, ó, já não tem mais comprador a 2,34. Vamos tentar aqui ver o que acontece. Apareceu de novo, maravilha, consegui executar aqui, legal. Eu estou vendido em 800 call a 2,34, 800 da J413, então vamos lá, J413 a 2,34 e eu comprei a V413 por 1,99. Eu vou tirar o delta e aparece aqui, ó, o payoff pra gente, ou seja, eu recebi 1,21% nessa operação. Então eu travei, tá vendo? Independentemente do preço de Banco do Brasil, eu estou travado a 1,21%. E quando eu jogo esse 1,21 aqui para taxa mensal, eu tenho uma taxa mensal de 1,01%. Então o que foi que eu fiz? Eu peguei uma remuneração de 1,01% para eu me manter no ativo e evitar o pagamento do imposto de renda, ou seja, eu diferi o imposto de renda. Então essa é uma estratégia que eu estou usando agora para eu me manter ainda no ativo. Eu tenho mais 30 e tantos dias para eu pensar o que eu vou fazer, olhar o que o mercado está fazendo, e quando encerrar essa operação, aí eu decido se eu mantenho no mesmo ativo, se eu saio desse ativo, o que eu vou fazer com essa operação. Então, aliada à venda coberta dentro do dinheiro, eu pego e monto essa operação para que eu não tenha que me desfazer de toda a operação que está na Bolsa de Valores. Estou chegando ao final do vídeo aqui, eu espero que você tenha gostado. Se você chegou até o final, muito obrigado pela sua audiência. Mais uma vez, valeu!